Graça e paz, meus irmãos queridos. É uma alegria ver as ovelhinhas bonitas. Teve uma ovelhinha que mudou até de lugar. Ela pensa que eu não estou vendo. Toda ovelha tem um lugar na igreja, meus irmãos. O pastor sabe exatamente onde a ovelhinha coloca os seus pezinhos no aprisco do Senhor. É muito bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Fiquei muito feliz com a sua presença. E eu quero saudar também aos visitantes queridos nessa noite. Nós estivemos hoje com um casal muito abençoado e nós não temos os papelzinhos para anotar os nomes, já esqueci o nome duas vezes. Benedito e minha irmã, que eu esqueci o nome. Isso, fiquem de pé para a igreja conhecer esses irmãos queridos. Estão conosco, estamos orando para eles encontrem uma colocação aqui em Caicó, que ele passou no curso para Natal, mas nós estamos orando para ele vir para Caicó. Então, Caicó é o lugar da bênção, né, Thaís? É o lugar da bênção. Muito obrigado, meus irmãos. Lá atrás também, hoje, o Zé Maria veio mais bonito. Eu nunca vi ele tão bonito na minha vida, juntamente com a sua digníssima esposa. Muito nos alegra saber que vocês estão felizes. Isso é maravilhoso. Isso é a vitória do Senhor que alcançou a vida de vocês. Deus os abençoe e os guarde profundamente e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Estou vendo uma senhora ali de frente para o Marcelo, ali na frente do Marcelo. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Deus te abençoe a sua vida. Tem mais algum visitante nessa noite? Tem mais algum visitante? Não tem? Muito bem, hoje é culto de Santa Ceia, as crianças vão ficar no templo, então eu peço a compreensão dos irmãos quanto a essa questão, mas é importante que eles aprendam aquilo que eles vão vivenciar quando chegar na idade própria. Então é uma forma pedagógica deles perceberem como os pais adoram o Senhor através dos sacramentos instituídos por Deus. Dito isto, meus irmãos, abram comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo que vai o 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos que vão do 1 até o versículo 11. Os irmãos vão poder acompanhar com o olhar. Já percebi que a projeção está na linguagem fiel. Então, por favor, mude para Almeida Revista e Atualizada, para que os irmãos possam também acompanhar pelo texto aqui. Vou ler o texto, os irmãos acompanham com o olhar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que muitos sejam dados graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, meus irmãos. Em algum momento da nossa vida, a palavra no mundo tereis aflição terá um significado muito especial.
Em alguns momentos da nossa vida, a noite se torna escura, as tempestades avançam em nossa direção e somos então provados como aquela ilustração de Jesus da casa, de cima, de lado e de baixo. A chuva que cai, o vento que bate e as águas que sobem. A palavra tribulação, aflição, ganha um significado especial. É como se o inferno tivesse aberto as suas portas e todos os demônios agora estivessem contra você. As pessoas se levantam contra também e todo mundo parece estar alinhados para te destruir. Sofrimento, sofrimentos que enfrentamos. E em momentos como esses, podemos experimentar a graça de Deus e a consolação que vem do Espírito Santo. Essa palavra nessa noite é uma palavra de consolo e de encorajamento. Não é uma palavra para desanimar. É reconhecer a natureza das tribulações, mas a graça da consolação que só há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As coisas podem não estar aonde você queria que elas estivessem, mas ainda não é o fim. Há uma história interessante de um fazendeiro que perdeu muitas coisas em uma tempestade e o seu celeiro teve o seu telhado arremessado pelo vento a uns 15 metros de distância inteiro, e chegou a pessoa para avaliar para o seguro e disse: você perdeu o telhado. Ele disse: eu não perdi, ele só não está onde eu gostaria que ele estivesse. Meus irmãos, muitas vezes as coisas só não estão aonde gostaríamos que elas estivessem, mas não significa que está perdido, não significa que é o fim. Aonde existir a graça e a misericórdia de Deus, sempre haverá um lampejo de esperança de que as coisas podem mudar. Eu creio nessa palavra, meus irmãos, e vivo por ela, assim como viu o apóstolo Paulo, e ele transmite essa mensagem aqui para nós. Vamos seguir esse texto e, acompanhando a experiência desse homem de Deus, tirar lições importantes para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele lidou com o inesperado, com a redenção certa. Veja, meus irmãos, no versículo 1 e 2. O apóstolo de Cristo destaca o seu chamado divino, ele enfatiza que os crentes são partes da igreja de Deus e a importância da graça proveniente de Deus. Então Paulo se apresenta como um representante de Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Você pode estar passando luta, mas você é um representante de Cristo, um embaixador de Cristo, é um enviado de Deus, e por isso você pode ter segurança de que Cristo jamais te abandonará. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu posso sempre esperar por essa presença grandiosa, gloriosa e amorosa de Jesus nos momentos de lutas e de sofrimento. Ele vai me poupar não dos sofrimentos, mas Ele vai me poupar no sofrimento. Ele estará comigo. E isso garante que podemos ter esperança em momentos como esse. Então o apóstolo sabe que pertence a Deus, ele é um servo de Deus. Não há esperança para o mundo. Pessoas neste mundo que estão passando por lutas têm motivo para estar desesperados, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças com asas de águia. Este povo é um povo protegido de Deus, é um povo que Deus ama verdadeiramente e deu a própria vida para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. A tempestade vai passar, a noite pode estar escura, mas a alegria vai vir pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o tamanho da sua noite, eu não sei que escuridão espessa domina a sua vida, mas eu sei que haverá um raiar de um sol, e brilhará sobre vós o sol da justiça, e você vai poder se alegrar novamente. Essa é a promessa de Deus para aqueles que sabem quem são eles no reino de Deus. Quem é você, meu irmão? Você não é um desamparado, você não é um desesperado, você não é um órfão, você é um filho de Deus, que foi salvo por Ele para vencer. Por isso nós somos chamados de mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Paulo demonstra também uma convicção do seu chamado pela vontade de Deus. Ele está dizendo que ele foi chamado, ele está aqui neste mundo cumprindo uma missão. Ele não está vivendo neste mundo para o seu próprio prazer. Nós não estamos vivendo neste mundo para os nossos próprios prazeres. Nós estamos vivendo neste mundo para glorificar a Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Eu não sei qual a sua luta, mas a sua luta é para a glória de Deus. Eu não sei se você entende a sua dor, mas a sua dor é para a glória de Deus. Um dia você vai descobrir que tudo isto era um treinamento que Deus estava permitindo para que você glorificasse a Deus e se tornasse mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que faz parte da igreja de Deus, as igrejas de Deus que está em Corinto e em toda a Acaia. Nós somos um povo que temos uma igreja. Nós não somos desigrejados. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos até estar sofrendo, mas não somos solitários. O diabo vai fazer de tudo para te separar e colocar você sozinho, porque ele é mais fácil destruir. Quando o apóstolo Pedro fala que Satanás ruge como leão, buscando alguém para devorar, ele está usando essa figura de que o leão espreita a manada e ele faz o barulho, o primeiro que correr ele destrói, porque ele sabe que não pode destruir quando todos estão reunidos. Então nunca afaste-se do aprisco do Senhor, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que esse sofrimento venha até do meio das ovelhas, mas você estando unido, o Senhor te dará a vitória, porque somos mais fortes quando estamos perto um do outro. E Paulo sabe que ele está sofrendo, mas ele faz parte de uma igreja. Ele sabe que ele não está sozinho nessa batalha. No final ele vai falar na oração das igrejas. E então ele sabe que ele depende da graça do Senhor. Graça é uma dádiva que Deus concede individualmente a cada pessoa. Enquanto a misericórdia de Deus é para todos os homens, a graça é específica para cada pessoa. E essa graça ela se manifesta através de meios. O problema é que na nossa ignorância, muitas vezes nós estamos desprezando ou recusando os meios de graça que vai mudar a minha vida e curar a minha doença. Você lembra de Naamã? Você lembra de Naamã? Leproso, e ele está desprezando o rio barrento do Jordão, que Deus tinha escolhido para curar o seu orgulho. A graça sempre se manifesta pelo meio, e ele é particular. Então, se o meio que Deus escolheu para curar a sua vida é uma boa amizade, faça bons amigos. Se é um bom médico, procure um bom médico. Mas pode ser uma coisa que você nem imagina, e você até despreza. Elias foi sustentado por corvos sujos. Eu não sei se tem pessoas aqui que comiam aquele pão. Ela não está nem ouvindo. Mas tem gente que tem assim um toquezinho que... não comia aquele pão. Aquela carne que veio naquele pé daquele corvo. Mas foi assim que Deus escolheu para sustentar aquele homem de Deus. Não rejeite os meios. Ele pode até parecer estranho, mas quando Deus escolhe o fim, quando Deus determina o fim, também Ele escolhe o meio. E a graça se manifesta, e ela se manifesta individualmente, na vida de cada um. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, e existe pessoas com particularidades, e essa graça se manifesta atendendo, ou ela faz com que cada um experimente ela de uma forma especial. Então Paulo sabe que depende da graça, e que você nessa noite, entenda que você depende da graça também. Vai ter momentos nas tempestades da vida que o Senhor vai nos sustentar de uma forma muito especial. Por isso, não seja orgulhoso como Naamã. Talvez isso que você está passando é exatamente o tratamento de Deus para curar algum sentimento orgulhoso no seu coração.
e fazer de você uma pessoa melhor. Talvez a escassez financeira que você está passando hoje, Deus está trabalhando para que você confie mais no Senhor do que nos próprios recursos que vêm de fruto das suas mãos. Mas não há na mente de Deus um sofrimento sem um objetivo. Todo sofrimento tem um objetivo claro na mente de Deus: nos fazer pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus. Ele quer que eu me pareça cada dia mais com o seu Filho amado, que sofreu sem merecer. E eu preciso também entender que o sofrimento pode doer, mas através dele eu posso me tornar uma pessoa melhor. E Paulo sabe disso, por isso ele confia na graça. Essas bênçãos que sintetizam: a graça é a causa da salvação e a paz o resultado dela. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça e a graça nos traz paz. Essa é a saudação que mais utilizamos e muitas vezes não entendemos. Nós estamos dizendo shalom, graça, paz. Nós estamos falando do shalom, da paz de Deus, que excede todo o entendimento. O apóstolo também lidou com o inesperado com responsabilidade sagrada. Ele começa o versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Veja que ele vai lidando com essa situação inesperada que ele está vivendo, de desespero, de muito sofrimento, com a responsabilidade sagrada. Ele diz: bendito seja o Deus. Ele o adora, ele o exalta. Ele podia não ter motivos para se alegrar, mas ele tinha 1000 motivos para exaltar aquele que é Senhor sobre todos os senhores. Se você não tem motivo hoje para rir ou para se alegrar, você terá motivo para exaltar o Deus que é o Senhor da sua vida e dizer: bendito seja Deus e Pai, bendito seja o Senhor de todo o universo, bendito seja o Senhor da minha salvação. Então, nestes versículos, ele fala dessa responsabilidade sagrada de exaltar a Deus, porque Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Consolador que nos conforta nas tribulações, para que possamos consolar os outros. Quando você estiver aflito e não ver uma saída, adore ao Senhor, exalta ao Senhor. Quando você não tiver nenhum motivo para sorrir, exalta ao Senhor e glorifique o nome do Senhor. Foi isso que ele fez. E nós temos algumas verdades a destacar aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, Deus deve ser exaltado por quem Ele é. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é exaltado porque Ele é o Pai daquele que me salvou. Ele deve ser exaltado porque se não fosse o Senhor, eu não teria esperança, eu não teria saída. Mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, meus irmãos, e tem possibilidades infinitas para vencer as dificuldades da vida. O próprio Cristo disse: quando você, pela pressão desta vida, for envergado e não suportar mais e se quebrar, eu não esmagarei a cana quebrada e nem apagarei o pavio que fumega. Temos que admitir, muitas vezes, meus irmãos, nós somos forçados além das nossas forças, como um caniço que enverga, e cada caniço tem um limite de envergadura. Se você enverga ele mais do que ele pode, ele se quebra. A questão é o que fazer com o quebrado. O que fazer com quem está quebrado? Jesus disse: eu não esmago, eu trato. Essa é a bondade e misericórdia de Deus. Nós estamos diante de um Pai maravilhoso, de um Filho realmente que nos ama. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, gerado eternamente. E nós, meus irmãos, somos amados por Deus,
assim como ele ama seu filho, em João 17:23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Aperfeiçoados. O texto no grego é como redes rasgadas. Você continua sendo a rede, mas você não consegue mais reter o peixe. Você não consegue mais ser eficiente. Você não consegue mais ser aquilo que você foi feito para ser. E nessa hora o Senhor vem e Ele nos aperfeiçoa. O Senhor nos faz úteis novamente. É só esperar, meus irmãos. Seja perseverante, a sua noite pode estar demorando, mas saiba que a vitória se aproxima. A vitória se aproxima. Não importa as lágrimas que foram derramadas, a vitória se aproxima. Não importa o que digam de você de forma contrária e pessimista, a vitória se aproxima. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não importa a maldade do homem, a bondade de Deus vai sempre vencer. Não importa o desejo dos homens de te verem feliz, você vai ser feliz, vai jubilar, porque aqueles que semeiam com lágrimas, colherão os seus fardos com júbilo. Essa é a promessa de Deus. As suas lágrimas estarão regando os frutos que virão. Por isso não há motivo para desanimar. Não importa o que você está passando, meus irmãos, Deus é o Deus de toda consolação. O texto está dizendo que Ele é o Pai da consolação. Eu posso dizer uma palavra que lhe dê algum ânimo, mas só Deus pode consolar. Quando alguém perde um ente querido, qualquer palavra que você diga, meus pêsames, meus sentimentos, e ainda você chega assim e diz bom dia. É claro que o dia não está bom. Talvez você chegue assim e diga dia. O dia não está bom para alguém que perdeu um ente querido. A noite não estará boa para quem perdeu um ente querido. Mas saiba, meus amados, que a consolação do Senhor é a única que pode preencher o vazio do nosso coração. Na morte do rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor sentado no sublime trono. Ele deixou de olhar para o rei morto e agora olhou para o Deus vivo e todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: as suas abas das suas vestes preenchia todo aquele espaço, porque só o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração. Não importa o vazio que tenha sido ali provocado dentro de você, Deus preenche completamente. Por isso devemos confiar somente nele. Ele é o Deus da nossa consolação. Ele deve ser exaltado. No versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Mateus Henry diz: no mundo temos problemas, mas em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos paz. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra paracleses vem de paráclitos, vem aquele que fica do teu lado. E você está sofrendo, mas você está sofrendo ao lado de Deus. Isso faz diferença, meus irmãos. Então Deus deve ser exaltado. Você está sofrendo, exalte a Deus pelo que Ele vai fazer por meio de nós, porque nós vamos, depois de vencer essa provação, agora consolar aqueles que precisam ser consolados. Aquilo que Deus vai dar a você, não é para você ser cisterna, você vai ser canal. Tem irmãos que gostam de ser cisterna, só é recebendo. O Senhor não nos chamou para sermos cisternas de ninguém. O Senhor chamou você para ser canal de bênção na vida das pessoas. É a bênção de Deus chegando em você e você é o canal que chega nos outros. Eu não quero ser cisterna, eu não quero ser poço, eu quero ser o canal da vitória de Deus na sua vida. Não importa as dores que eu estou sentindo, não importa o desconforto, mas eu sou o canal de Deus na vida daqueles que possam estar perto de mim. Eu não quero ser cisterna de ninguém. E eu espero que você não queira também. Porque Deus não vai construir uma cisterna na sua vida
vai construir em você um canal de bênção na vida das pessoas. E eu espero que essa palavra hoje esteja falando ao seu coração, porque eu não fui chamado para ser reservatório. Eu quero ser apenas um canal na vida das pessoas. Somos consolados para consolar os outros. Deus nos abençoa para abençoarmos os outros. Nossas angústias, ela tem um propósito. Nossas feridas se tornam, meus irmãos, fonte de consolo na vida das pessoas. Quando alguém estiver sofrendo e você já ter passado da sua depressão, alguém dizendo: eu acho que eu não tenho mais esperança, eu me medico, eu consulto os médicos, já passou tempo, eu acho que não tem mais jeito, e você vai poder olhar para aquela pessoa e você vai dizer: minha irmã, eu sou um testemunho vivo da depressão que eu enfrentei, das noites escuras que eu passei, mas o Senhor, pela sua graça, me sustentou, e agora eu estou dizendo para você: há esperança. É o testemunho que vai fazer a diferença na vida daquele que agora iniciou o processo da dor. Você diz: eu vivi isso, eu passei por isso, eu passei por isso. Geralmente, quando uma pessoa enfrenta uma luta pela primeira vez, ela diz: eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Aí chega outro e diz: você vai, porque eu aguentei. Nunca diga não posso, porque a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nunca diga não vou dar conta, porque o Senhor disse: você vai. Porque no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não importa o que nós estamos passando agora, o que nós vamos passar, em Cristo nós vamos vencer. E eu quero ir para o último ponto, meus irmãos, que ele lidou com o inesperado, com um propósito sincero. A partir do versículo 5. Por assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Do mesmo jeito que sofremos, nós também seremos consolados, meus irmãos. Depois de falar da origem, a realidade e propósito do consolo, o texto agora faz essa relação do sofrimento e a consolação de Cristo. Então, meus amados irmãos, Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Há uma frase que sintetiza isso: quando Deus não livra, Ele não priva da sua graça. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos passar por sofrimento, entendam isso. Os homens mais consagrados da palavra de Deus enfrentaram sofrimentos terríveis, mas em todos esses momentos o Senhor não os privou da sua graça. Veja Elias, o homem de Deus, ali com sintomas depressivos, dizendo que não queria mais comer, que queria morrer, mandou o seu moço embora porque queria ficar sozinho, entrou numa caverna e disse que o seu pai já tinha morrido e ele não era melhor do que ele. Agora veja como Deus vai tratando ele. Manda um anjo amorosamente, pede para ele levantar, dá comida para ele, não questiona, não diz nenhuma palavra que venha aumentar o problema da sua dor, apenas ele trata. Até quando Deus vai falar com ele, o vento é suave. Temos que aprender muito, né, meus irmãos? Porque a primeira coisa que acaba no canal de Deus, que era para ser, é a paciência. Nós perdemos a paciência com quem está sofrendo, perdemos a paciência com quem precisa. Eu já vi gente crente dizendo que depressão é besteira. Aí você vê que isso aí, de canal de Deus, não é nada. Tudo isso para se esquivar da sua responsabilidade de ser um instrumento de Deus na vida daquele irmão ou daquela irmã. Dá trabalho, meus irmãos, levantar o caído, sim.
Não é fácil levantar quem está ali abatido. É preciso pagar um preço para isso. É preciso dedicar tempo para isso. Jesus deixou isso muito claro na parábola do bom samaritano. Alguém que vem andando no seu animal, no seu cavalo, tem que descer dele, botar o doente em cima dele, agora ir a pé, chegar numa hospedaria, pagar as despesas. Exige um preço, meus irmãos. Ser canal exige preço. E muitas vezes não queremos. Então Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Ele já havia sido insultado, o apóstolo Paulo tinha sido objeto de complô dos assassinos, ele tinha sido apedrejado, açoitado e levado à prisão, escorraçado, enxotado por multidões, mas ele estava ali. Ele estava ali dizendo que Deus é o Pai de toda consolação. Deus não livra do sofrimento, mas no sofrimento. Não nos poupa dos problemas, mas nos problemas. Não nos livra das fornalhas, mas na fornalha. Não nos livra das covas dos leões, mas na cova dos leões. O livramento de Daniel foi ele lá dentro já. O livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego já foi ele dentro lá. Então Deus não vai evitar o problema, Ele vai te livrar no problema. Então não sonhe essa vida no Éden, ela não existe. Não sonhe um casamento perfeito, ele não existe. Não sonhe uma igreja perfeita, ela não existe. Não sonhe um trabalho perfeito, ele não existe. Mas existe um Deus que nos sustenta em qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor, nele minha esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso sofrimento produz consolo e salvação para as outras pessoas. Eu louvo ao Senhor. O crente, ele bebe o cálice do sofrimento, mas ele toma a taça da consolação. A taça da consolação de Deus sobre nós. Eu não preciso contar o meu testemunho 1000 vezes, meus irmãos, mas no tempo de maior aflição da minha vida, e que o Senhor não livrou, Ele também não privou da sua graça. Foi a graça do Senhor maravilhosa na minha vida, que o Senhor não privou. Ele me deu essa mulher bonita, que eu vou fazer uma declaração para ela. Muito bem, muito bem. Isso foi no momento mais difícil da minha vida, que Deus deu essa mulher maravilhosa. Agora isso era só o começo. Aí Deus me deu uma filha maravilhosa, a Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor, se me perguntar, aí você quer escolher voltar atrás e não acontecer nada disso, eu digo, Senhor, decida isso, que se for para não acontecer e eu não ter esse presente que me deste, deixe como está. Não é verdade, Bel? É isso aí. E sempre Deus me presenteando, porque Ele não tem me privado, meus irmãos. Ele não tem me livrado de algumas enfermidades, mas não tem me privado da alegria do seu Espírito. O Espírito do Senhor, como disse, está sobre mim para evangelizar. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Há coisas muito melhores do que apenas não sentir dor. Todos nós vamos ter que lidar com a dor. Quanto mais vive, mais dor aparece, meus irmãos. Está lá minha mãe cheia de dores. Ela foi se embelezar, levaram para um salão de cabeleireiro. Não foi a Denise cabeleireira, ela está aí? Não está. Depois eu vou lá para ela arrumar meu cabelo, só por ter falado o nome dela. Está lá aí? Muito bem. Botou ela no lavatório de salão. Eu não vou nesses salões femininos, meus irmãos. Eu não sei bem como é, mas a mamãe disse que botou a cabeça dela para trás para lavar o cabelo dela, viu, Lilinha? E ela já tinha um problema de artrose aqui no pescoço. E ela lá está sofrendo com dores. Ela sempre tem uma dor para falar, meus irmãos, não é fácil. Mas eu sei que há algo mais do que uma dor para a gente colocar a nossa atenção. Eu posso me alegrar em outras coisas, além da minha própria, de ficar focado na minha própria dor, meus irmãos. Então, terminando, meus irmãos, o texto que vai até o 11. Eu quero só falar dessa dependência submissa de Deus, nessa tribulação extrema que ele enfrentou ali na Ásia, intensa, que ele disse que foi além do que podemos suportar.
Isso serviu para fortalecer a confiança em Deus. E nós temos aí uma verdade, em primeiro lugar, que os crentes mais consagrados estão sujeitos a provas e sofrimento. Paulo era um homem de Deus, meus irmãos. E ele está dizendo que passou por uma luta que foi além das suas forças. Isso pode acontecer comigo também, meus irmãos. E Deus agiu e continuará agindo, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar. Ele está dizendo, Ele me livrou e Ele vai continuar livrando. Ele te livra hoje e vai te livrar amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos livramentos você não teve já hoje e que você não sabe? Quantos livramentos? Quando eu esqueço, por exemplo, uma porta aberta, e quando eu chego está tudo em paz, eu digo, Deus, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Eu já vi livramentos tremendo, meus irmãos. Algumas irmãs aqui ficam chateadas quando o bujão acaba. Fala sério, meus irmãos, só acaba quando está cozinhando, não é verdade? Você já viu o bujão acabar quando não está cozinhando, Thalita? Bujão só acaba quando você está cozinhando. Eu já vi um testemunho de uma irmã tremendo. Ela botou algo para cozinhar e ela, cansada da sua mente, saiu e foi viajar. E quando já estava longe, foi que lembrou que o bujão, que tinha ficado ligado o fogão. Mas o que aconteceu, meus irmãos? O bujão acabou. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o seu bujão acabar, saiba que nem sempre quando o gás acaba é um problema na sua vida. Quando o gás acabar, diga, eu te exalto, Senhor, porque é Senhor sobre todas as coisas. Aí tem o gás também na nossa vida, quando acaba. Nem sempre é o fim, meus irmãos. Nem sempre é o fim. Se você não tem o mesmo gás e ele já está quase acabando, não fique triste por isso. Deus tem um motivo. Ele sempre tem. Então, amados, termino com ele dizendo, as orações da igreja ajudam os crentes, ajudando-nos também vós com as vossas orações ao nosso favor. Igreja, esteja orando para quem está passando por lutas. Todos nós precisamos delas. Que seja uma igreja que se importa com aqueles que estão sofrendo. E será uma igreja cuidada pelo Senhor. Que Deus aplique essa palavra do seu coração. Essa palavra, consolo nas tribulações. Podemos ser atribulados, mas também seremos confortados pelo Senhor.